Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você também que está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado, tá bom? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, daqui a pouco a Marina fala para você de uma forma bem carinhosa e exclusiva no dia de hoje, tá bom? Temos também... Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Muito bom dia para quem é do dia bom da Marina Valente. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a você, ouvinte, que está aí nos acompanhando através das nossas rádios parceiras. Elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Bom dia a você que está aí via Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa e a gente ama demais a participação de todos vocês. O Democracia no Ar de hoje recebe Antônio Carlos, que é professor e radialista, militante aí do Partido dos Trabalhadores também, para conversar sobre a última pesquisa à presidência da República e a liderança isolada de Lula, né? E o nosso comentarista especial, que eu vou anunciar já já, porque ele está ali trabalhando na divulgação, mas seja bem-vindo, Antônio Carlos. É um prazer sempre estar aqui novamente, por outras agendas meio que complicadas. Eu não pude atender alguns convites que vocês fizeram, mas hoje eu fiz questão de vir por conta dessa dívida com esse programa, que eu me sinto também fundador, participante, colaborador, e quando eu passo aí um tempo sem atender, não por nenhum motivo, digamos assim, de maldade, mas por conta do tempo mesmo, eu fico chateado. E hoje eu fiz questão de vir, estou aqui para a gente fazer esse debate. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Jonathan. É isso, bom dia, bem-vindo. A Regiane Oliveira tá dando aqui bom dia pra gente. Beijo, Regi, saudade de você, mulher. Pareça. E a gente vai para o nosso giro de notícias, antes de anunciar o nosso comentarista. Vamos girar. Então vamos girar então. Democracia no Ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A AFBNB encaminhou mais uma vez um ofício à presidência do Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, solicitando a anulação dos atos administrativos ocorridos em decorrência do processo de reestruturação que acarretou perda de funções e transferências entre os trabalhadores das unidades envolvidas. Toda vez que o administrador resolve inventar uma marmota, dá nessas coisas. Desde o início do processo, a FBNB alertou por ofícios e presencialmente em reuniões que os ônus do processo não poderiam recair de forma alguma sobre os trabalhadores, uma vez que a reestruturação foi unilateral, idealizada e implementada sem participação da base funcional das agências. A partir de muito diálogo, o banco prorrogou o tempo de asseguramento das funções, mas o prazo se expira esse mês. Daí a solicitação pela anulação permanente dos efeitos sobre a vida funcional dos trabalhadores. Para a FBNB, um caso poderia ser resolvido administrativamente a fim de se evitar desgastes para a instituição e para os trabalhadores no caso de se acionar a justiça. Atitude Popular. Giro de notícias.
O Ministério Público do Trabalho divulgou no dia 15 de maio uma nota técnica assinada pelo Procurador-Geral Ronaldo Fleury, manifestando-se pela rejeição do projeto de lei que altera a lei dos agrotóxicos. O parecer da proposta do deputado Luiz Nishinomori está previsto para ser votado nesta quarta-feira, dia 16 de maio, na Comissão Especial sobre Defensivos Agrícolas da Câmara. O projeto é do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso. Se aprovado o projeto, o termo agrotóxico será substituído pela expressão produto fitossanitário. Mata do mesmo jeito. Além disso, isso é boa, viu? O PL prevê que agrotóxicos possam ser liberados pelo Ministério da Agricultura, mesmo sem o aval de órgãos reguladores, como IBAMA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Caro ouvinte, além de você não poder mais como trabalhar, porque afinal de contas foi feita uma reforma, uma deforma trabalhista nesse país, além de você estar com problemas aí de circular na cidade, porque a violência vem aumentando, né? Resultado, obviamente, da crise política que o país se encontra, agora você não vai poder nem comer. É assim a forma de vocês virarem vegetais, né? E que o governo inventou. Atitude Popular. Giro de notícias. 6 personalidades da política europeia, incluindo 2 ex-presidentes e 3 ex-primeiros ministros, se manifestaram ontem, dia 15 de maio, em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles reivindicam sua presença na disputa eleitoral à presidência da República, que vai acontecer em outubro. A declaração é assinada por François Hollande, ex-presidente da França, Hélio de Rupo, ex-ministro da Bélgica, José Luiz Rodrigues Zapatero, ex-presidente da Espanha, e 3 ex-primeiros ministros da Itália, Massimo Del Alma, Enrico Letta e Romano Prodi. Com o título Chamada de Líderes Europeus em Apoio a Lula, o manifesto, segundo a agência EFE, foi organizado por Jean-Pierre Biel e enviado pessoal de Hollande para a América Latina e ex-presidente do Senado francês. É isso aí. O raio do mundo inteiro tá vendo aqui, mas tem gente aqui no Brasil que não consegue enxergar o que está acontecendo. Democracia no ar. A Creuza, o Jonathan, tá pedindo pra você dar uma olhada, porque pra ela tá chegando o som cortado e com interferência. Possivelmente, Creuza, é alguma... Porque aqui tá tudo ok. Tá tudo ok aqui, já tranquilo. A equipe já falou que tá... A transmissão ali tá, os sinaizinhos do som tá tudo ok ali. Jonathan Neto dando aqui um legalzinho pra gente, dizendo que tá tudo jóia. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E eu vou convidar aqui o nosso comentarista especial de hoje, porque o professor Fábio Sobral, infelizmente, não pôde vir por questões médicas. A gente já deseja super saúde pra ele aí, não é nada muito grave, não. Mas ele teve que ir ao dentista. Pro Fábio. E a gente vai convidar o nosso produtor, Esdras Gomes, né? Para substituí-lo aqui. Venha para cá, Esdras. Vamos fazer ao vivo. Jornalista Esdras Gomes. Olha aí. Já pode, depois recupera aí que já tá feita a vinheta. A vinheta, junta pra cá. Maridão na área. Mas é isso aí. O Daniel Pibzé, inclusive, já tá dando a primeira pergunta aqui pra gente, dizendo Antônio Carlos. Eu já sei o que é, deve ser sobre o Ciro. No mínimo. Será que eu acertei? Não olhei pro celular, não. Mas olha aqui, Antônio Carlos, aqueles que defendem o plano B do golpe, não falam que Ciro Gomes defende. Abraço, Daniel. Não falam que Ciro Gomes defende as privatizações e é contra a democratização da mídia. Você pode comentar? Comento, sim. Já pode ir Pode? Vamos lá, vamos embora. Na verdade, ontem na Suécia, o Ciro perdeu também outra oportunidade de, pelo menos, já que ele é candidato e quer, obviamente que qualquer candidato quer ganhar. Eu acho que ele terá dificuldades em relação a isso. Eu acho que o candidato do campo popular já está virando aí um insígnia, né? Lula livre, Lula candidato, Lula presidente. Não é tão simples assim, mas há chances para isso acontecer. Então obviamente que eu defendo essa tese. E aí as palavras, elas têm muita força. E o Ciro ontem, quando perguntado se ele era a favor do indulto,
E o indulto, no caso dele ser eleito presidente, ele respondeu, tentando justificar que se desse o indulto, estaria colocando a culpa no presidente, então o presidente Lula ficaria zangado com ele, quando ele poderia. E aí, uma resposta dessa gera muitas interpretações. Ele deveria, se Como ele sempre quer... não chove, não molha. Exato. Se ele quer conquistar a simpatia de setores progressistas, ele deveria dizer, não, eu vou lutar para o Lula ser candidato agora, nós temos divergências pontuais e tal, mas eu estou na campanha pela liberdade dele, tão simples. Mas não, ele respondeu sobre o futuro, claro que o cidadão perguntou sobre isso, mas ele está deixando bem claro que não, nem o indulto eu posso, mas aí, para ser honesto com a fala dele, ele disse que ele não pode estabelecer o indulto como presidente, porque só, segundo ele, que foi professor de direito, o indulto só pode ser a quem já está condenado nas últimas instâncias. Ele estaria dando uma confissão de culpa para o Lula e o Lula ficaria zangado com ele. Foi um jeito dele ajeitar. Jogou pro Lula. jogou pro Lula, então não tem se ajudado, né? E a pesquisa, ela, que a gente vai comentar daqui a pouco, então eu acho que tem fazer... O PT já tem uma decisão, gente. O candidato será escrito dia 15. Ontem o Eugênio Aragão respondeu a minha pergunta no Democracia Participativa, pergunta irônica, eu botei entre aspas, quer dizer que o Lula sendo registrado, eles não podem caçar no outro dia o registro? Ele disse, não. Aí tem a história, 5 dias para ser questionado. Segundo ele, que foi ministro da Justiça, um estupendo de um advogado, conhece. Então ele botou no mínimo ali 10, 15 dias. Ótimo, porque se escreve ainda com mais 15 dias podendo ser candidato, até um julgamento que depois cabe recurso. Então, se essa é a decisão do PT, não adianta, a gente está falando em plano B. O que eu acho que não pode ter é um esgarçamento das relações. Mesmo sendo crítico à postura do Ciro, que se apresenta como cidadão de esquerda, aí a palavra esquerda cabe muita coisa. É um cidadão que é indignado com a justiça, é um cidadão do campo progressista. Eu tenho a concepção de esquerda, né, não diria restrita, mas de alguém que quer construir um outro sistema, superar a sociedade capitalista. Eu não sei se está no horizonte do Ciro Gomes. Estaria no do Lula? Olha, pode não estar do ponto de vista da sua formação política e tal, mas ele possibilita na sua história essa construção quando ele cria o PT, e no PT, pelo menos lá no estatuto, está se dizendo anticapitalista. Então, vamos construir a unidade na luta, na ação, e o Lula é candidato. Então, para que está discutindo plano B? Tem uma fala da Gleisi hoje, já um texto, que põe fim a isso. Se o PT está com essa decisão, ao meu ver, correta, se depois desses 10 dias, 15 dias, que o Eugênio explicou ontem, outros juristas, qualquer advogado explica, na hora aprazada, ou seja, na hora correta, pessoal, chegou a outro... Eu também não posso ficar enganando o povo aqui, sendo hipócrita. Não, tá certo, a candidatura, a justiça vai prover, vai deixar ser. Como? Se habeas corpus nenhum está sendo aceito. Pode ser que ela não aceite. Aliás, a possibilidade maior de não ser aceita. E aí, na hora, obviamente, se o PT está com essa tática, repito, ao meu ver, correta, lá ele vai decidir. Só no embarco, vi o debate aqui fantástico entre o Júnior, entre o companheiro do PCO, o Marley, na tese de que a esquerda e o PT, aí substituir por um candidato do PT, é a minha posição, deixando claro, para todo mundo ver. Substituir, se o Lula for impedido por um candidato do PT, acho que não deve ter outra alternativa naquele momento, porque é o primeiro turno, no segundo turno a gente vê o que é que faz. Ruim é se não for nenhum do campo popular. Mas o que é que eu não vou alimentar? A tese de sem Lula não tem eleição. Essa tese não contem comigo, de que a eleição, se o Lula não for candidato, o PT deve denunciar, porque aí... Ora, se a gente queria votar na ditadura, e o povo votava no MDB, né, que representava um sentimento mais progressista, querendo dar uma resposta, e a luta era para que o povo votar, vai legitimar o golpe. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que o povo que não está indo às ruas, ele quer dar uma resposta nas urnas. É assim, é característica do nosso povo. Fazer o quê? Ele quer votar no Lula, tá aí os índices altíssimos. Então não vamos construir essa tese de que caso lá na frente a justiça impeça o Lula de ser candidato, vamos lutar para não ser assim. Não, pois tá bom, não vamos participar e o PT não lança um candidato, porque tem direito legalmente para isso. Então vamos também fazer a luta, mas tendo racionalidade para não chegar a esse ponto absurdo de não disputar as eleições. O nosso diretor-geral aqui da Rádio Souza Júnior mandou também aqui a opinião dele. Ele mandou o testamento, texto grandão aqui. Tá parecendo um tal de Antônio Carlos aí. Vou ler aqui. Professor e radialista Antônio Carlos, gostaria de saber se concorda ou não
em que há 2 erros de avaliação sobre as recentes pesquisas. É natural comemorar o crescimento de Lula, que vai prosseguir. Porém, daí concluir que os golpistas foram derrotados é o primeiro erro. O objetivo deles era e continua sendo manter Lula inelegível e preso e não simplesmente desmoralizá-lo, como muitos dizem. O segundo erro é achar que pela via jurídica Lula se tornará elegível. Mais difícil para os golpistas judicialmente foi condenar e prender Lula sem provas. Mais fácil será mantê-lo preso, pelo menos até a eleição. Mais fácil para a esquerda seria impedir sua prisão naquele sábado, dia 7 de abril, em São Bernardo do Campo, protegido por milhares de militantes, e mais difícil será soltá-lo antes da eleição. Concluo dizendo que é preciso continuar a campanha Lula livre, mas sem a ilusão no judiciário, investindo na mobilização popular e se preparando para uma alternativa caso Lula não possa ser eleito. Concordo em muito do que disse o Júnior. Primeiro, tem gente dizendo que o Alckmin já está morto, né? Não disputa por causa dessa pesca. A direita ainda não decidiu qual será a sua alternativa. Na espontânea, há um dado assustador. E quem conhece pesquisa e trabalha, ninguém é criança. Aliás, ser criança é bom demais, mas a gente tem uma certa experiência nesse ramo. A espontânea dá o fascista, o canalha do Bolsonaro, com 12%. O Lula com 18%. E o terceiro vai lá para 1, qualquer coisa. Então é um índice perigoso, demonstra uma base consolidada de votos dele. A burguesia não deu um golpe e prendeu o Lula para deixar ele ser candidato. Olha, eu também acho muito, não diria impossível, a burguesia, a elite brasileira, dar um golpe, destituir uma presidenta constitucional, inventar esse processo contra o Lula, que é outra coisa que o Ciro não afirma categoricamente, aí quer ganhar o voto. Aliás, disse para não patrulhar ele também, com as alianças ao centro e à direita. Aí o PT fez, não sou hipócrita, fez. Agora, se é para repetir de novo, nem a base que votou no Lula quer mais isso. Quanto mais com alguém que não seja do campo popular, mais da tradição orgânica e tal. Então, por isso que o Lula tem esse índice. É importante que a gente debata a política e não personalidades, as posições, o que as pessoas dizem. Então tem erros de avaliação, sim, mas eu acho que está em aberto. Se chega com essa força, vai ter outro problema também. Tem que garantir o Lula em pesquisas, porque vão retirar o nome dele. Vão achar ruim o que o Antônio Carlos está dizendo. Quem mandou na pesquisa é a Rede Globo. Quem mandou na pesquisa é a burguesia. Então vão tirar desse aí, do Folha, esse do MDA também, que saiu ontem. Eu acho que o PT tem que garantir na justiça, que também o Júnior alerta, mas a justiça está negando tudo, mas fazer suas pesquisas e deixar essa bobagem, nós vamos respeitar a lei, não vamos divulgar a pesquisa, e divulgar paralelamente as pesquisas que o Lula estará sempre liderando, porque senão eles vão querer esvaziar esse índice que o Lula tem. Mas eu concordo com o Júnior. Agora, repito, a tese correta para mim é manter dia 15 de agosto, mais 10 dias, sei lá quando. Dizem que vai até 15 de setembro. Eu acho muito tempo deixarem isso sem julgar. Acho que vão julgar no prazo mais rápido possível. Mas aí lá se discute. Lá se discute o que fazer. Bom, pelo menos o PT, né? Os outros partidos terão o seu posicionamento aí. A Enialada Souza diz que vim para ver o Fábio Sobral. Verdade, todos nós adoramos a presença dele no programa, querida, mas infelizmente realmente ele teve essa questão hoje de tratamento dentário, mas a gente substituiu aqui pelo Ed, que também tá bacana. O Daniel Bezerra tá dizendo aqui: Bolsonaro cai nas pesquisas e seus votos vão para o bico do Ciro Gomes. Que eu saiba, Bolsonaro é de direita e Ciro nunca foi de esquerda. Já o Cícero Damasio tá dizendo: acredito que Ciro Gomes seja do campo democrático e progressista e precisamos unir em uma frente ampla para combater essa onda conservadora que pode chegar e colocar a extrema-direita fascista na presidência da República. A gente está aqui recebendo o professor e radialista Antônio Carlos para a gente discutir sobre essa pesquisa, né, que saiu aí no dia 14 de maio, encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes e realizada pelo Instituto MDA para a questão da concorrência da presidência da República entre os dias 9 e 12 de maio. Em todos os cenários, quando Lula é colocado, o ex-presidente assume a dianteira e vence em todas as simulações do segundo turno. A gente está conversando sobre isso com os comentários aqui hoje do jornalista
E formado também em filosofia, não se diz filósofo, né? Eles têm essa questão Hoje em dia tá mais fácil o jeito de ser chamado de filósofo, né? Filósofo. Eu sou graduado em filosofia. Filósofo é uma coisa muito pomposa. Rapaz, aí tá pra Platão e no Brasil, Marilena Chauí, olhe lá. Marilena Chauí, sim, outros aí, mas filósofo, quando chama, vamos chamar aqui o professor Antônio Carlos filósofo. Formado em filosofia, Regis Gomes aqui. Não é uma humildade, uma falsa modéstia, não é porque o termo é muito... Precisa de muitos anos, de combustível durante muitos anos. A gente está aqui recebendo o nosso bom dia da Fátima Soares Leal, de Governador Valadares, olha aí, Minas rapaz. Gerais. Meu povo mineiro, como eu adoro Minas. Isso me dá vontade agora de comer um pão de queijo. Eu não pode estar um mineiro nesse programa que eu já lembro das comidas. É bom, e é bom, olha hein? a alma gorda. Mas nós vamos para o nosso break e depois a gente volta para falar exatamente dos detalhes da pesquisa. Democracia no ar. É isso, nós estamos conferindo, ouvindo ou vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Rochô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar o programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook. Ao vivo também, né? Na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Você e nos honra com a sua audiência e o seu compartilhamento aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Vamos voltar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. São 10h30 em ponto, Fortaleza, Ceará, Brasil e para o mundo. Democracia no Ar. Marina Valente. Esse programa vai assim, rapidão. A gente é o ligeirinho. A Fátima Soares Leal está falando aqui, Ciro Gomes, jamais. Mas nós vamos discutir, nós estamos aqui discutindo essa pesquisa que saiu aqui sobre a questão eleitoral, mas que ela traz uma pesquisa que traz aspectos mais amplos. Sim. E que funciona muito bem para a gente tentar entender o Brasil que a gente tá aí lá fora, né? O que está acontecendo e o que está influindo nesses resultados, né? Acho que o primeiro dado que a gente pode discutir é sobre o dado sobre a questão da condenação do ex-presidente Lula, né? Que é onde as pessoas dizem 51% dos pesquisados considerado que a prisão do ex-presidente Lula é justa e 49,9% não acreditam que o ex-presidente Lula disputará as eleições após ter sido condenado na segunda instância, enquanto que 40,8% acreditam que o ex-presidente Lula disputará as eleições mesmo após ter sido condenado na segunda instância. É uma disputa aqui muito pau a pau, né? Mostra muito bem essa cisão do país. E diante de um massacre, né? De um massacre, de uma informação de um lado, de que o Lula foi preso, o Lula foi condenado, o Lula foi preso, o Lula foi condenado, você tem um índice de pessoas que diante disso, porque aí é uma pesquisa insuspeita, porque não foi feita por institutos financiados pela CUT ou coisa desse tipo, e não é que sejam errados quando financia, é do Instituto da Burguesia, né, da Confederação Nacional da Agricultura, se não me engano, do transporte. Então, 40%, mesmo numa situação como essa, colocando de que, não, o que é que está sendo dito aí, em minha opinião? Olha, nós queremos votar no Lula, ele está condenado, essa condenação é uma farsa, e acho que, como você falou muito bem, é uma polarização entre essas duas posições. Porque condenado para a população e diante desse massacre é algo muito forte mesmo. Me chama também a atenção que isso aqui não bate com o resultado de que... porque as pessoas não sabem, estão confusas sobre essa questão da condenação, mas ao mesmo tempo elas indicam que ele é a preferência na corrida presidencial. Então, é uma coisa meio... Sem nexo, né? Você... Não, ele tá condenado, eu acho que a condenação foi justa, mas eu quero votar nele, né? Fica uma...
Assim, do ponto de vista assim, mais filosófico, para quem estuda comunicação, é completamente assim, inteligível. Eu acho que esse é o desespero da grande burguesia. Porque, assim, o que acontece? A prisão, a forma, a tentativa de condenação do presidente Lula aponta algo mais, acho que mais sublime, que é aonde aponta a liberdade humana. Uhum. Então, por exemplo, se você quer defender a liberdade, a questão, o Lula reflete isso. Ele reflete esse sentimento do coração das pessoas, dos injustiçados, de Antônio Conselheiro, dos milhares que tombaram pelo país. Então, esse sangue que pulsa, ele vive e ele está se realizando agora. Tanto que, por exemplo, a gente tem o caso lá de Curitiba. Ele é muito singular, que ele veste uma área mítica, de misticismo. Leonardo Boff e um monge são duas pessoas que saem e falam publicamente pelo Lula. Essa carta do monge, inclusive, é extraordinária. E a fala do Boff chorando, é algo assim, muito bem colocado. O acampamento lembra uma coisa meio Canudos, uma coisa, né, da resistência dos povos. Os acampamentos todos e lá de forma muito especial, né, uma pluralidade, as pessoas se deslocando para lá. Hoje em Curitiba, lá naquele bairro Santa Cândida, é o nome de Santa, né? Tem essas coincidências, né? Essa questão de que lá é um novo caldeirão, tanto que, por exemplo, porque as pessoas se sentem vivas lá, eu acho que é uma coisa muito discutida, é que, por exemplo, a lógica do acampamento do Lula é uma lógica anti-mercadoria. A Lucélia Santos lavando. Coisa que todo mundo faz, vocês fizeram a vida toda, eu fiz, eu não gosto de fazer propaganda disso. O Mujica, eu lavo louça. O Mujica, todo encontro que a gente vai, em casa, aqui e acolá também, né? Tem que ser mais, pra não ser hipócrita. Eu tinha um Fusquinha, meu carro é um carro popular, meu filho nasceu na maternidade escola, eu ando de metrô, mas o Mujica é o Mujica, né? Então aí a Lucélia Santos lavando os pratos, o Edson Capri andando lá no meio do povo. Então isso que o Wesley está falando, eu não tinha nem me atentado, que é uma tradição nossa do campo popular, de não só simbolicamente, mas na prática, você construir laços societários, solidários. O acampamento traz isso, que inclusive querem proibir som, tem liminar, tem uma série de coisas, porque o famoso Bom Dia ao Lula, o uso de caixas de som, de instrumentos de som. Então isso é algo muito importante, por isso que eu acho que não, parece contraditório, mas é porque uma pesquisa tem tantas perguntas e quando ela vai, o interessante é dizer, tá condenado e tal, acho que não vai, porque por que o cidadão pode dizer que tá achando que não vai? Porque o jogo é muito bruto, eles podem não querer. Mas quando perguntam, mas você vai votar em quem? O Lula chega a 32%, 33%. Então, o mesmo cidadão diz, não, mas eu quero votar nele. Então isso para mim está muito claro. Está muito claro que há um jogo que não é fácil. Eu acho que o que o Júnior está ponderando aqui é importante. Agora a história, por mais que a burguesia detenha os meios do Estado, o Estado é um comitê da burguesia para gerenciar seus negócios, ainda bem que o Marx está voltando aí, 200 anos, o debate que vocês fizeram foi maravilhoso, mas ela também é em aberto. Não é só um movimento de massas, porque também tem gente que fica esperando isso e não vai para a rua e fica na internet. É um movimento do povo que se manifesta de várias formas, inclusive numa pesquisa dessa, que pode levar ao fato, e o Lula inscrito e começando uma campanha, eu não respondo pelo que vai acontecer. Pode haver, sim, até antes desse período, um grande movimento de massas que essa justiça, essa injustiça, não diria que ela respeite, mas pelo menos ela faça uma avaliação. Pode ser ilusão da minha parte, mas se não for essa a tática, a gente está se enganando e enganando as pessoas. O Cícero Damasio está falando, meu primeiro voto nessa eleição não será de Ciro Gomes. Votarei em Manuela Dávila. Mas podemos deixar de fazer uma política de aliança ampla com candidatos do campo democrático e progressistas, a fim de não retrocedermos ainda mais na situação do país. E o Souza Júnior está falando que há um terceiro... Meu Deus, não abriu aqui. Outro testamento. Souza hoje está inspirado. Souza Júnior disse, há um terceiro erro no campo da esquerda, que é desconstruir todas as outras pré-candidaturas que não sejam Lula ou do PT, como a Manuela Dávila do PCdoB, Guilherme Boulos do PSOL e o próprio Ciro do PDT, que não é nosso adversário e não é candidato dos golpistas. Não é porque se quer que algum deles substitua Lula, mas porque é preciso ter todos eles ao nosso lado para vencer a direita e o golpe. Se não for no primeiro turno, pelo menos no segundo,
onde obrigatoriamente temos dois campos em disputa, de um lado os que defendem o golpe e do outro campo o que quer derrotá-lo, refletindo o que ocorre na sociedade. Eu concordo com o Souza também aqui, mas eu só fico assim nessa dúvida se o Ciro é esse candidato do campo progressista. Pois é, aí é um outro debate. Eu acho debate. Que outros atores, eu posso até vir, mas assim, eu não gosto de analisar pessoas. O Ciro Gomes é ou não é um sujeito de esquerda? O Ciro Gomes é ou não é do campo popular? Ele fez uma opção há um tempo atrás, porque me parece que no PSDB não dava certo, tentou ser o candidato, Fernando Henrique banca a reeleição. E aí ele se desloca para o campo de cá. Eu posso negar isso? Que ele tem dado apoio ali quando foi candidato e não foi para o segundo turno, apoiou o Lula na sua primeira eleição, depois... Mas assim, o PT tem candidato, gente. Eu acho que essa polarização ela não ajuda. A gente tem que ir para fora disso. Isso. Porque se eu ter convencido do meu candidato ou da minha candidata, eu vou fazer campanha para ele. Deixa que o Ciro fale as coisas que ele fala e ele nessas falas ele paga um preço, não só no Ceará, gente que estava com ele, que lê alguma coisa, ele está dizendo isso. Tem também, às vezes a imprensa exagera já pelas suas características, mas o candidato que o PT tirou, eu estou falando aqui enquanto membro da direção do PT, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso para mim está resolvido. Agora, o Souza Júnior tem razão, nós estamos diante de um golpe. Nós somos derrotados com o impeachment. É preciso. Eu não quero só o Ciro para ser contra o fascismo, não. Se vier setores liberais, o Cláudio Lembo, que em tese ideologicamente é mais à direita do que ele, que venha. E não foi nenhum filiado do PCdoB, do PCO, do PT que falou. Foi o Cláudio Lembo. Era o Lula ter ido para uma embaixada e resistido de lá. Cláudio Lembo, que foi governador pelo DEM em São Paulo. Ele é uma exceção aí dos liberais, mas de vez em quando diz algumas verdades. Gente, eu quero dizer para vocês que os nossos ouvintes estão debatendo, inclusive, entre si. Aqui no Face. Ficou bom agora. Vamos lá, a Fátima Soares Leal está dizendo: acho que os brasileiros ainda não caíram na real. Essas eleições é somente um aval a esse golpe. Prenderam Lula para que não participem nas eleições nem como candidato, nem como cabo eleitoral. Ninguém que seja de esquerda ou progressista irá ganhar. As cartas estão marcadas. Não apoiar o Lula é apoiar esse golpe. O Daniel Bezerra está dizendo: muita ingenuidade achar que sem a presença do Lula, Ciro Gomes vai vencer essas eleições. O Partido dos Trabalhadores não é massa de manobra do bicudo de Sobral. Hashtag Lula livre. Aí o Souza Júnior disse: Fátima Soares Leal, com todo respeito ao seu comentário, à sua militante, inclusive ao nosso querido presidente Lula, mas a pesquisa não ganha eleição. Lula somente ganhará a eleição se sua candidatura for deferida pelo TSE ou se ele for inocentado pelo STF. Aí a Gabriela Lima entrou aqui lá da Itália, dando pra gente um bom dia bravíssimo. Parla, Gabriela. A Fátima Soares Leal está dizendo: ninguém de esquerda ganhará a eleição, é um golpe, vai por mim. E o Cícero Damasio está dizendo: todos apoiamos Lula, principalmente o seu direito à liberdade, contra essa justiça de ser candidato também. Mas por que parte do movimento social e sindical não comungam que só a candidatura do PT seja legítima? Não somos golpistas, sim, temos compromisso e responsabilidade com a política e a história do nosso país. Eu não acho que as outras candidaturas não sejam legítimas. Eu acho a candidatura da Manuela fantástica, do Boulos idem. O Ciro tem divergências, não posso negar. Está no PDT, é direito dele ser candidato? Não é o meu candidato é o Lula. Vamos registrar o Lula, vamos fazer campanha pro Lula. E aí, o povo quem vai decidir. As pesquisas sinalizam alguma situação, mas ainda tem muita água para rolar, ainda tem, a burguesia está definindo seu candidato, né? O Bolsonaro ninguém sabe se ele amplia ou se decai, tudo isso está por acontecer. Então eu acho que essa coisa também, a unidade de um campo popular, ela não se dá só por desejo, ela tem que ter movimentos práticos. Aconteceu a reunião das fundações do partido, em que deu isso. Também, se é para ter unidade, tem que ser para valer. Isso tem que ter documento, isso tem que ter mobilização, porque senão a gente vai ficar nessa coisa. É claro, tá óbvio, a pesquisa diz isso e as mobilizações, que o nome, mesmo preso, condenado, que parte não é só do campo popular, não, que o povo quer que seja candidato é o Lula, que polariza esse campo, que vai polarizar com a direita. Agora, se não for lá na frente, o PT também vai decidir. Eu defendo que tem um candidato do PT, e vou dizer uma coisa aqui, anotem, 16 hoje
o candidato que o Lula apontar do PT vai ganhar as eleições. Também não vamos ficar com essa de não disputar não, porque é golpe. Nós queríamos votar durante a ditadura. O povo derrotou a Arena várias vezes, votando no PMDB, quando não houve aquela lei Falcão, né? Então é importante a gente ter essa dimensão. Agora, gente, os outros serem candidatos e haver um diálogo, eu não vejo problema nisso não. A gente não pode perder tempo com essa pauta. Vamos para cima contra o golpe, vamos derrotar os fascistas e vamos garantir pelo menos as eleições e que o campo popular possa se apresentar. O Lula está, queira ou não, nessa eleição como candidato e, se não podendo ser, tendo a posição decisiva. Vocês acham que quando o Lula disser meu candidato é esse aqui, isso não vai ter peso? É claro que vai. Agora, se tem uma tese, que coloquem na mesa. Nós não devemos disputar porque é um golpe. Eu, a preço de hoje, não concordo com essa tese. Outro dado que chama a atenção da pesquisa, né, é o seguinte: justiça no Brasil, né? A avaliação sobre a atuação da justiça no Brasil é negativa para 55,7%. Ruim ou péssima, eles veem como ruim ou péssima, e 33,6% avaliam a justiça como sendo regular. 8,8% dos entrevistados avaliam que a atuação da justiça no Brasil é positiva, no espectro de ótima ou boa. 52,8% consideram o poder judiciário pouco confiável. 36,5% nada confiável e 6,4% muito confiável. Para 90,3%, a justiça brasileira não age de forma igual para todos. Vou repetir de novo isso aqui, tá certo? 90,3% dos entrevistados dizem que a justiça não age de forma igual para todos. Outros 6,1% consideram que age de forma igual. Dos entrevistados, 44,3% acreditam que, mesmo após as recentes ações da Justiça na Operação Lava Jato, a corrupção irá continuar na mesma proporção no Brasil. Enquanto isso, 30,7% avaliam que a corrupção irá diminuir e 17,3% acreditam que vai aumentar. Isso aqui é um tapa na sua face, Sérgio Moro. Sérgio Moro e dos outros aí que fica pregoando e etc. É um dado que é gritante, né, gente? Ezra, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Porque a gente pensa que é a opinião pública, não, o Moro é um herói, o Moro é isso. Por quê? Porque esses setores conservadores ganharam vez, eles não falavam, eles ficavam, não eram acuados, não falavam porque havia democracia. Quando não há democracia, eles se sentem à vontade, é diferente. Então eles ficam falando, o Moro é um herói, não sei o que, a justiça, tá aí o resultado. O povo não confia, só tem o pobre, raramente ganha uma questão, anos e anos a fio, a burguesia sonega impostos, não acontece nada, é difícil ganhar um processo contra um banco se você for aviltado nos seus direitos, a justiça trabalhista é uma exceção disso, e aí tá aí o resultado, o povo dizendo que não confia. O Lula tá preso por uma farsa, uma grande armação, não só o Lula, muitos que a gente diz, tá defendendo o Lula, mas se fizeram isso com esse presidente, imagine com o pobre no trabalhador que é acusado injustamente, porque tem quem roubou, claro, ninguém tá discutindo isso. Agora, a gente sabe que há uma máxima nesse país que aí diz, mas eu escutei um papo de conservadores esses dias, mas o Eduardo Cunha não tá na cadeia, o outro lado, o Rio de Janeiro, sim, mas isso faz parte da exceção para justificar a regra aí da justiça brasileira. Cadê Alckmin? Cadê a Aécio? Mas vamos prender o Aécio. Se prender já é dentro dessa lógica de não ir ao fundo mesmo dos esquemas de corrupção, que são das grandes... O capitalismo é uma grande estrutura de corrupção, é aqui, é na Suíça, claro que lá tem meios mais aparentemente lícitos, mas o capitalismo não sobrevive sem a corrupção, nas negociatas, nas fraudes nas empresas, na sonegação, e aí eles pegaram essa questão aí como é o nome? Da Lava Jato para derrotar um projeto de poder no país, isso é fato. A gente está lidando com conceitos amplos de humanidade, né? Democracia, justiça, direito, né? Verdade. E parece que esses são conceitos que não são acessados por grande parte da população. Então a gente está falando, por exemplo, brigando por democracia, mas a democracia ela já não existia para muitos. A gente está brigando por justiça, mas a justiça já não existe para muitos. E
a gente percebe que acaba que o diálogo se torna difícil quando a gente o campo progressista vai falar com a sociedade, que a gente diz assim, o Lula está sendo preso de forma injusta, mas aí olha, meu vizinho semana passada foi, né? Então parece que é uma realidade que o povo vive e ao mesmo tempo ele olha para essa Lava Jato que tem que criou ou tentou fabricar heróis, porque a grande mídia fez uma criação desses heróis, né? E olha assim, não cai no canto da sereia, porque o grande herói para eles, né, essa pesquisa ainda continua mostrando, né, o verdadeiro mito. É o Moro, é? Não, o verdadeiro mito é o Lula. Sim, não, mas eu tô dizendo deles, porque ele tá lá nos Estados Unidos de novo, com a mulher do Dória, sua esposa, a esposa dele, tirando foto para as colunas sociais. Né? Mas, pois é, o fabricado, mas o real e o concreto na cabeça da população é outro, né? Então, o que você pensa sobre isso? Acho que a gente tem que retomar o bate-papo do velho Marx, né? Por exemplo, assim sendo bem honesto, democracia, justiça, esses conceitos eles não são possíveis no capitalismo, porque no capitalismo é uma sociedade das mercadorias. Então, justiça no capitalismo é mercadoria. Qual foi o grande susto do Adorno quando começou a falar em indústria cultural? Indústria pressupõe uma grande necessidade. Então, quando você fala indústria cultural, você inventa que existe uma grande necessidade de cultura. Então, quando você fala hoje e existe indústria judiciária, você precisa de uma necessidade de injustiça para poder manter essa indústria. Então, hoje você tem 1 milhão de advogados no Brasil, isso não é pouco. Esse 1 milhão de advogados precisa de um número de injustiças gigantes para poder manter essa máquina. Estava conversando com um amigo nosso do movimento sindical, ele tem uns 5 anos de formado, ele falou que em 2 anos ele colocou 2.000 ações na justiça, sozinho. Então você imagina, porque a gente tem que imaginar que um escritório de advocacia ele é uma mini indústria. Porque ele lá tem 20 pessoas, computadores que estão... Qual é o produto que sai daquele computador? Uma petição judicial. Então, essas petições lotam as varas e coisas que, por exemplo, poderiam ser feitas... contar um caso que eu estava ontem, só para a gente poder voltar, eu volto para Lava Jato, né? Ontem a gente foi para o hospital e a atendente estava lá falando no telefone, falando da ação judicial que ela tinha colocado. Eu não sei o objeto da ação. Ela só reclamava que ela teve que abandonar a advogada porque ela assinou um contrato, que a advogada entrou com a ação por R$100 mil. 30% da causa já é da advogada. E teve os honorários. Aí ela rompeu o contrato com a advogada porque os honorários já iam para 50% da causa. E aí ela teve que entrar na defensoria pública. Aí, mesmo quando ela ganhar a causa, que pode ser de R$100 mil, ela já perdeu R$100 mil para o escritório de advocacia. Aí, isso foi uma conversa telefônica, imagine os milhares no Brasil. Por que isso reflete na Lava Jato? Eu acho que a gente tem que ter... porque, assim, eu acho que o que acontece, isso reflete no jornalismo de maneira geral, o papo do Gramsci, da hegemonia e contra-hegemonia. Então, por exemplo, você tem um ser social, que é o direito no Brasil, que representa 3 milhões de pessoas, 1,5% da população, que funcionam como intelectuais orgânicos, gerando uma quantidade de informação violentíssima. Esse grau de informação contamina todos os meios sociais. É por isso que a esquerda fala tanto em direito. É por isso que os jornais hoje viraram peças judiciais. Porque esse ser lotou toda a sociedade e, por exemplo, não se discutia esse tanto de direito na ditadura militar. Assim, na ditadura militar tinha questão de direitos, etc e tal, mas era a questão da liberdade, eram outros valores. Eu vou mexer numa ferida, inclusive, do movimento sindical, que tem de eleição sindical sendo decidida no tapetão, meu amigo. Eu tô assustado com isso. Não, mas como é que ele chama? O desembargador diz que fica com essa aqui quem ganhou. Bom, alguém tem que arbitrar um conflito, mas o Esdras está falando aí muito objetivamente que a justiça não é neutra, nem a cabeça de quem é formado para tal, como nada na sociedade capitalista. Então o sujeito, às vezes é um sujeito de classe média, concurseiro e tal, qual é a cabeça dele? Da meritocracia, eu sou melhor do que os outros, muitos estudaram, agora não, que já tem acesso gente mais do povo,
E não quer dizer também que chega lá ele vai defender os interesses do povo, porque a sociedade, você oprimido faz o discurso do opressor. Essa gente está para manter a estrutura, como o Eugênio Aragão diz todo dia no Democracia Participativa que ele vai. Essa gente está lá para defender e colocar os interesses da classe que eles pensam que são. Então o cidadão de classe média no Brasil, ou remediada, ele jura que é um burguês, os valores dele são burgueses, ele faz uma viagem aqui para... Nada contra, né? Uma viagem pro exterior, aí fica achando que é o cabo, o dono do Bradesco, do Itaú, e aquilo entrando no mundo de vaidade, numa roda viva, e assim o sistema vai sustentando. A gente tem ainda mais algumas coisas para discutir, só que a gente já está nas 11 horas e o Antônio Carlos tem uma reunião. Não, mas eu vou te segurar, Antônio Carlos, vou te segurar. vocês... O povo que me desculpa, ele é meu, eu sequestrei hoje. E ainda tem uma quantidade enorme de comentários aqui. O Daniel Pio Bezerra está dizendo: pago muito bem quem tiver alguma foto do bicudo Ciro Ferreira Gomes em qualquer ato da classe trabalhadora em Fortaleza. A foto será enviada para o Guinness. Hashtag Lula livre. A Gabriela Lima diz: com certeza, condivido plenamente com seus argumentos. O Franzé Ribeiro está dizendo: vivemos um momento muito difícil, mas temos que chegar às eleições de cabeça erguida. A história já registra com maior clareza o que aconteceu com o golpe de 2016 e o povo brasileiro está cada vez mais consciente para votar no 13 em outubro. O Souza Júnior diz: absolutamente certo o que acaba de dizer Antônio Carlos. Lula, candidato ou não, será decisivo nessa eleição. E aí erram novamente quem vê as pesquisas sem Lula, afirmando que mais de 40% dos eleitores votarão em branco. Errado, a maior parte desses votos vão para quem Lula apoiar, e se Lula não apoiar ninguém, no caso de não poder ser eleito, a direita ganha a eleição. A Fátima Soares Leal está dizendo: a justiça no Brasil é partidária e sempre foi. Nunca quiseram, na realidade, combater a corrupção, porque senão começariam dentro do próprio poder judiciário. E o pior de tudo, são juízes que se envolvem com políticos investigados e dos partidos envolvidos com a corrupção. A ética passa longe. Com o Supremo com tudo. Com o Supremo com tudo. O Moro foi fabricado. A Gabriela Lima está dizendo: excluí do meu ciclo de amizade um advogado e professor universitário que publicou festejando a prisão de Lula. Foi doloroso, mas fiz. Decepção maior era impossível. E o Rodrigues Lima está dizendo: o preocupante é ver Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas. Não subestimo esses eleitores. Eles comungam. São ganhos para a ideia de seus candidatos. Isso assusta e como? Todas as candidaturas são legítimas. Agora me impressiona que os setores de esquerda criticam mais seus pares do que as candidaturas do campo da direita. Então essa fórmula de frente ampla alguma coisa está sendo indo errado. Fortalecer as ideias, as candidaturas de esquerda e o projeto que cada um tem a oferecer no Brasil. E essa questão do elemento Bolsonaro me chama a atenção para outro dado aqui da pesquisa que eu acho que é importante a gente discutir, que é sobre a confiança nas instituições. Isso aí é muito importante. Gente, olha só, a instituição mais confiável, segundo os entrevistados, é a igreja, com 40,1%. Em seguida aparecem Forças Armadas, com 16,2%. Da Forças Armadas, né? Que vai resolver tudo, todo mundo quer os militares, olha isso. Não, pelo menos essa pesquisa. Que resolve a fé, que é ou não. A fé tá ganhando muito aí, né? A Justiça, 8,6%. Baixíssimo. A imprensa, durmam com esse barulho, viu, companheiros jornalistas? Olha aí o que a gente fez com a nossa profissão. 5, digamos nós, né? Nós da imprensa. 5% apenas. Quer dizer, nós não os chefes, né? Quer dizer, os meus não, que eu trabalho pro campo progressista. Confundem liberdade de imprensa com liberdade de imprensa. Mas aí é. E a polícia, 4%. Governo federal, 2,2%. E o Temer ajuda a puxar para baixo aí muito. O Temer sempre segue na margem de erro. O Congresso Nacional, 0,6%. Né? E os partidos políticos, gente, 0,2%. Isso aqui dá muito pano pra manga, Antônio Carlos. Me diga o que você pensa disso aqui. Eu sou cristão, é contraditório, eu sou cristão marxista, né? Isso a nossa democracia permitiu. Para as coisas que eu não sei explicar, Deus; para as coisas e maldades do homem, o materialismo, ou seja, o capitalismo, a desigualdade, não tem nada a ver com Deus.
Agora, se atribuem isso a Deus para manipular o povo, ou a Deus, ou a forças... Então eu nunca rompi com a transcendência, mas não nesse sentido que o Marx realmente critica. É o Marx, viu? E que eu acho que ele está certo. A religião, não sei se ele pegou essa frase de alguém ou ele mesmo afirmou, é o suspiro de quem não se encontrou, quem já se perdeu. Ou seja, a religião, ao invés de ser, até no sentido mesmo da palavra latina, romana, sei lá, religar, um reencontro de você com sua perguntas que você não consegue responder, a vida após a morte, morreu, pronto, acabou, tudo bem, isso é de quem acha, massa, maravilha, quem acha que não, vai achar que vai pro céu, vai pro inferno, pro nirvana, não sei pra onde. Agora, usar a religião como manipulação, como enganação, que tu é pobre porque Deus quer, aí tem 1% de rico e 99% de pobre, que Deus é esse? Que é o Deus da justiça, do amor, e acho que a teologia da libertação, mas a igreja era rica, não sei o que e tal, maltratou o povo, sim. Eu acho que ela começa a purgar os seus pecados, 1%, quando surgiu um movimento chamado Teologia da Libertação, que fez essa compreensão de uma fé onde Deus se manifesta na realização da igualdade do povo. Pronto, simples assim. Aí tem gente de esquerda que sectariza, o Leão Antônio Carlos tá não sei o que, o Leonardo Boff, não sei, mas eu prefiro do que ir por um discurso sectário de fechar os templos, né, de achar que tudo é... Agora, tem picaretagem, tem gente enricando, tem manipulação, tem alienação, o sujeito tá desempregado, passando fome, passa 2 dias rodando numa cidade, aí vai pra igreja, é o Satanás que tá te perturbando porque tu quer beber cachaça, desgraçado, tu quer trabalhar, quando na verdade o cara tá assim porque 5 famílias detêm toda a riqueza do país. Paciência. E aí é muito fácil ir para a igreja, você se sente lá acolhido, com muito jeito e não sei o que, você é humilhado, você é perseguido, e Deus vai resolver os teus problemas. Esse Deus que eles colocam aí. E aí a pessoa vai colocar, mas na verdade não é nem Deus, é o pastor hoje, gente, o pastor, às vezes o padre, se for um padre também. É uma ideia de Deus com livre interpretação. Ele tem o poder de vida de morte sobre as pessoas. Eu não vou comprar isso que o pastor disse que não é para comprar, o padre também, para dizer que eu estou falando só de uma religião. Eu não vou fazer isso que fui orientado, que é isso? Então entrar na vida das pessoas de uma forma tal que aí entrou na política como faca na melancia. Para uma visão conservadora. Um amigo nosso, grande amigo Ibiapino, olha que o Ibiapino eu acho que é um materialista convicto disso, eu não tenho dúvida, mas disse, olha, quando se diz bancada da Bíblia, eu acho um certo equívoco. O padre Hermano diz que é a bancada Boizebu. Pois é. Aí ele entrou na igreja comigo, essa cena vai ficar registrada aqui para a história. E o Ibiapino, eu acho que ele é ateu, ou é alguém materialista muito firmemente. Aí ele abre lá num capítulo e diz, olha, a riqueza, não sei o que, quem trabalha merece ter, essa riqueza deve ser condenada. A turma fica dizendo que é a bancada da Bíblia. Pegam a Bíblia, claro que um livro escrito ou sob inspiração divina, para quem acredita ou não, e que é escrito por uma civilização, e pega termos para trazer para o nosso tempo, para alienar o povo. Essa Bíblia eu tô fora. Distorcem com gol de gás. Eu tô naquela que é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico na porta do céu. Então, como a teologia da libertação fez. Agora, isso aí é reflexo desse momento, né? De que as pessoas, o que vale é o dinheiro, é o individualismo, e ela vai se resolver, assim, essa sua contradição e os seus limites, é manipulada pela fé. E aí dá esse resultado absurdo, mas o dado importante também é que as Forças Armadas aí que dizem que vai resolver, como se tivesse resolvido, deixou o Brasil com favela, com desnutrição, com morte, desigualdade no campo, ela não tem esse índice todos que falam aí, né? 16% e a justiça 16,2%. Muito menos. Agora, a religião também aí com esse índice alto não é algo, esse tipo de religião não é algo positivo. Eu acho que é realmente porque cresceu as seitas sectárias neopentecostais, que não estou falando aqui da religião dos evangélicos como um todo, mas essa forma manipulada de religiosidade. Está aí na televisão para quem quiser ver. Isso eu falo com a maior tranquilidade. A Fátima Soares Léo está dizendo 16% são os eleitores do Bolsonaro. Os dados são os seguintes da pesquisa, tá certo? Do geral. O Lula está com 18,6%. Na espontânea. É isso, na espontânea. Jair Bolsonaro com 12,4%, Ciro Gomes 1,7%, Marina Silva 1,3%, Geraldo Alckmin 1,2%, Joaquim Barbosa 1%, já disse que não é candidato, Álvaro Dias 0,9%,
outros 1,8%, branco e nulo 21,4%, indecisos 39,6%. E ela também está dizendo aqui: sou cristã e praticante, mas nunca deixei de me influenciar pela igreja. Eduquei meus filhos tendo fé, mas nunca se deixar manipular. A igreja é conduzida por seres humanos e muitos deles mau caráter e abusam da fé alheia. Eliseu Gomes, mas isso se reflete, quer dizer, é para além de uma discussão de fé, né, da relação que a gente tem com a fé, até inclusive dessa interpretação que as pessoas às vezes fazem, né, de que não pode ser comunista e ser cristã, só as duas coisas, viu? Até hoje estou viva. Vamos apanhar aqui nas redes, mas... Ter decidido de ser as duas coisas não me fez cair dura, esturricada aqui no chão. Mas reflete também essa questão da votação e também... Graças a Deus. e também dessa desilusão que as pessoas estão nas instituições, porque quando você perde a fé em tudo, né, você tenta se agarrar com o divino também, porque a desesperança é grande, tá tudo dando errado, tá tudo desabando na minha vida. Aí se você... Né? Aí Deus cuide de mim. Tem a certeza da morte, e além dessa certeza de que mesmo tendo sofrido aqui, na hora H, você pedir perdão a Deus, você ainda vai pro céu, então... É um caminho muito fácil das pessoas serem abraçadas por isso. E inclusive nessas correntes que dizem assim, se você rezar ou se você der o dinheiro, você tem o culto dos empresários, o culto do não sei o quê. Você vai ter uma resposta material à tua fé. Esdras, só eu prometo que o que foi que aconteceu com a ascensão da chamada classe média, que eu detesto esse termo, só para... Quem se apropriou ideologicamente dessa melhoria das grandes camadas na periferia da cidade foram as seitas religiosas, justamente por isso que você falou. Ou seja, eu sou empresário, eu ganhei pelo meu mérito e Deus ainda me ajudou em cima disso. Então, como não teve um trabalho político, o Lula é o cara e é porque todo mundo está crescendo, que é isso mesmo, é a economia, as pessoas foram procurar um caminho ideológico para justificar isso. E as igrejas entraram como, já disse aqui, faca na melancia. Desculpe, Ana. Acho que não é só isso, não. Acho que o que acontece é o seguinte, são várias coisas. Primeiro, tem duas instituições no Brasil que disputam aquela coisa bem gramsciana mesmo, a direção cultural da sociedade, assim, é a Rede Globo de Comunicação e as igrejas. A esquerda desistiu de disputar o rumo cultural. A esquerda caiu no ramo economicista, só discute economia, privatização, órgão, mas não discute cultura, não discute arte, não discute a problematização, só discute e se vai discutir ciência, não discute a ciência em si, discute os recursos para financiar o desenvolvimento científico. Então, assim, e o ser humano, ele não é só dinheiro, o ser humano ele é outras esferas, entendeu? Ele é arte, cultura, modos, um conjunto de relações sociais. A esquerda, ela não discute esse conjunto, prende só no economicismo rasteiro que o Lenin detonava, né? E as igrejas vão disputar essa questão da direção cultural da sociedade. Vão abraçar. Vão abraçar. Não é só abraçar, elas geram cultura, elas geram músicas, elas geram valores, né? Elas geram dezenas de coisas. Elas discutem casamento, por exemplo, como reconciliar com o seu marido. Talvez, assim, enquanto o feminismo vai no caminho muito pela questão da violência e pela questão também economicista, ela vai fazer os casais com Cristo, vai fazer as terapias de casal. Por exemplo, a igreja lá do Benfica era lotado, assim, toda terça, quinta-feira, tinha 80, 90 casais lá, congregando, falando da importância do casamento, etc. e tal. A igreja, ela invade as favelas. Enquanto a esquerda ela foge para a aldeota, ela vai lá para o buraco da Gia. E assim, ela está ao lado da esquerda, porque a esquerda está brigando por moradia, mas a direita vai naquele caminho da questão da reunião, do congressamento, etc. e tal. A igreja, ela invade os presídios. A pastoral operária, eu acho que quando você fala 40%, a gente tem igreja católica e igreja evangélica. E tem igreja mórmon também. Então ela invade os presídios. Você tem determinadas questões das igrejas missionárias, assim, seitas mesmo, assim como os mórmons, que você tem os elders visitando casa todo dia. E isso é para dar um sentido à vida das pessoas. As pessoas, elas querem sentido de vida. O ser humano é o único ser que busca sentido, né?
Os outros não, só existem. A Mas gente nenhuma divergência com sua opinião, eu acho que é isso mesmo. é sentido. Aí quando você pega, aí quando você tem aí qual é o problema dos partidos políticos? É o economicismo. Só discute muito economia. A disputa cultural foi deixada nos anos 60, com o CPC da Uni. A Uni tentou... Maio de 68. Maio de 68. Ali você tinha uma disputa cultural forte da sociedade, valores. Hoje, por exemplo, a esquerda, eu peço até desculpas, alguém vai me xingar aí. Mas, por exemplo... Tá igual cara, eu vou apanhar muito, mas tem que dizer. Assim, eu vou apanhar bastante. Mas, por exemplo, a esquerda se rendeu a MC Loma. A MC Loma, a Anitta... porque diz, não, é favela cantando. Eu disse, meu filho, assim, a favela pode cantar muita coisa, mas eu gostava quando a favela cantava Cartola. Cartola. Aí a gente agora, porque tá numa onda economicista, violenta, tudo que era favela é bom. Não, tem muita coisa ruim. Não, deixa de romantizar, isso não existe. Não tem muito. Aí nós se rendemos ao MC Loma. A MC Loma, aí nós não entendemos, porque essas graças aqui. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu é que vou apanhar. Tem um setor popular que aí entra na militância, que quer se tornar classe média, dos valores de esquerda de classe média, e um setor de classe média que quer se proletarizar. Esse meio de campo aí é louco. Forma um mundo. Olha que isso eu não sou sociólogo não, mas que tem isso, tem. Um ambiente que não desce para o mundo real, que você acabou de falar. Que quem vai descer? As igrejas e, no último caso, mais fortemente, as seitas neopentecostais, porque estão lá nas Mas comunidades. É porque as igrejas elas vão, porque elas têm uma ideia embutida já no seu início, que é a ideia de missão. Eu sou missionário, então eu descerei para o inferno. A esquerda, esqueceu esse detalhe, a esquerda tem que descer para o inferno. É uma missão, aliás, missão dada, missão cumprida. Sim, o Souza tá lembrando uma coisa aqui legal, rapaz. Ele falou, tem comentário do Souza dizendo: parabéns, Antônio Carlos, por sua participação nessa edição do programa Democracia no Ar. A Atitude Popular vai retransmitir seu programa a partir da segunda-feira próxima. Gazeta Classista, às 13 horas, que na Rádio Classista da FETRACE. E o convidado, estamos já articulando aqui para segunda-feira, ser o professor Fábio Sobral. O Lúcio Souza tá falando: abraço, Antônio Carlos. Nada de comer doce, né? Nada de comer bala. O Lúcio Souza tá falando: abraço. O Rodrigues Lima tá dizendo: o fundamentalismo vem prejudicando as mudanças e processos de termos uma sociedade mais evoluída em relação às opressões como a LGBTfobia, machismo e racismo, e principalmente a invasão de terreiros, perseguição aos pais e mães de santo. A Fátima Soares Leal está falando: João Pedro Stedley disse que os sem terra que fazem parte da MST são, por sua maioria, pentecostais. E o Rodrigues Lima fala: as colocações do Wesley Gomes Silva alto nível. Parabéns ao Antônio Carlos, também boas colocações. Obrigado. É verdade. No outro dia alguém estava me dando, eu queria dar esse parêntese antes da gente seguir, porque eu estava num evento e alguém me disse que a Anitta levar os tapinhas do bumbum naquela música era a expressão do corpo da mulher, porque elas se vestem assim. É muita filosofia para mim. A liberdade do empoderamento. Mas tem uma vertente feminista, que é uma vertente feminista norte-americana, que, aliás, as vertentes filosóficas americanas sobre os movimentos de direitos civis e direitos individuais está contaminando a esquerda brasileira. Né? Eu sinto que está contaminando. Que aí eu virei e falei assim: quem te disse isso? Porque eu morei numa favela. A mulher da favela não é aquilo ali, ao contrário. A mulher da favela é uma mulher extremamente oprimida, porque tem uma violência na porta de casa, então ela tem que saber como é que ela vai, que horas entra, que horas ela sai. Eu morei numa favela que a gente tinha que abaixar o olho quando a mãe do dono do morro passava, porque a gente não podia encarar ela nos olhos. Mas tem muita romantização, né? Então não porque venham favela, com essa ideologia da sexualização da mulher. Por que é o corpo da mulher negra? Por que o corpo da mulher da favela que tem que ser exposto, que tem que ser exibido, tem que ser sexualizado, e isso é liberdade do corpo? Isso não é a liberdade do corpo, isso é a opressão de uma ideia de capital sobre as favelas, que prevalece sobre elas e é imposta culturalmente, né? Então vamos ter atenção nessas coisas loucas que a gente vez ou outra defende. A gente quer socializar a riqueza, a produção, de forma de que todos tenham com muita qualidade as coisas. Quando a gente fala em moradia para todos, nós queremos superar moradias absurdas, escola, educação.
Então, não para criminalizar as pessoas da favela, mas deixar de romantizar essas situações como muitos fazem. Agora, a direita vê ali algo inimigo, quer destruir, quer botar a repressão para eliminar, mas a gente quer superar, compreendendo, avançando e não reproduzindo essa lógica. Realmente... Gente, uma última pergunta, louca. A Gabriela Lima está falando, Marina, felizmente amanhã retornarei ao trabalho e com certeza não irei conseguir seguir em tempo real o programa, mas com certeza continuarei buscando os arquivos no canal. Parabéns, como sempre, excelentes convidados, um forte abraço. Tranquilo, Gabi. Bom trabalho para você. Você pode assistir aí depois no Face, no horário que você quiser, não tem pró. Aí qualquer coisa você manda um recado pra gente no inbox que a gente depois lê no dia seguinte. O a Helena Maia tá falando, primo do Alckmin é o sócio do comprador do triplex no leilão. Compraram de quem o triplex? Foi do Lula? Devia ser do Lula, ele não é o dono? Tem alguma coisa errada aí. E ainda é um primo do Alckmin, mas o Alckmin é isento, pode fazer o que quiser com o trem-salão. Finalmente, pelo menos esse triplex tem dono, né? E pelo visto, um bem estranho. Mas eu queria fazer para a última pergunta aqui, antes da gente encerrar, que é sobre também fake news, que 49% dos entrevistados afirmaram utilizar a internet, redes sociais, portais, aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, todos os dias para ver as notícias. 9,1% utilizam rede vários dias por semana, 6,1% poucas vezes por mês, 7,2% raramente, 28,6% não fazem uso da rede mundial de computadores para se informarem. Quanto aos assuntos sobre os quais entrevistados mais se informam, 42,5% citam entretenimento, novela e variedades. Certo? É por isso que a Rede Globo tem poder. 28,2% destacam a política. Ainda é um número que chama atenção, né? 20,6% esporte, 15% economia, finanças, 12,4% educação, trabalho, 11,2% cidades, 10,6% saúde, 3,7% viagem e turismo. Agora, 81,4% dos entrevistados afirmaram acreditar que em algumas e desconfiar de outras notícias que vêm na internet. 4,5% disseram crer em todas as informações, quanto o restante, 13,8%, diz não acreditar em qualquer notícia. Quando ficou em dúvida sobre a veracidade de algumas notícias que vêm na internet, 31,5% dizem que têm o costume de sempre verificarem se a informação é verdadeira. 45,4% verificam somente algumas vezes. E 22,7% dizem que não tem esse costume. 68,2% já ouviram falar sobre a existência de notícias falsas. Já ouviram falar. As chamadas fake news. Não necessariamente eles identificaram uma. Enfim, eu queria que vocês fizessem aqui já... puxando esse último comentário, que a gente hoje realmente extrapolou tudo e todas, mas é um programa que serve, acho que de base para a esquerda começar a trabalhar muitas coisas aí para frente. Então, eu queria deixar isso guardado, mas façam essa última análise com os seus comentários finais. Okay. Eu acho que isso mudou a cultura não só dos internautas ou de quem visita a rede. E esse processo é inexorável, ele vai avançar para uma quantidade maior de pessoas. E a política aí me surpreendeu, de que a comunicação das grandes mídias também, porque dos meios de comunicação, do que a gente chama de PIG, eles entraram nesse clima correto de serem questionados. Uhum. Tanto o cidadão que vê quando a Rede Globo está mentindo, ele vai procurar se aquilo é verdade nas redes, ou vice-versa, ele procura um parente, alguém, liga um rádio para ver se aquilo... Ninguém mais acredita no notícia de primeira. Isso aí ele vai ter que como é que eu posso dizer, avaliar em 3, 4 blogs ou perguntar informação. Isso é bom, porque você, desse ponto de vista, né, é ruim que a credibilidade não está no ar, mas você deixa de ter aquele cidadão que não, porque deu no rádio, que era o que a gente, pai, isso é verdade, e o que foi, onde foi? Não, deu no rádio. Não é assim. E aí eu acho que também, pelo que tem feito aí a Rede Globo, seus aliados, a imprensa em geral, mentindo descaradamente 24 horas por dia sobre vários assuntos. Eu acho que isso também deve ir para lá,
Porque, infelizmente, eles ainda têm um poder muito grande de manipulação e de construir falsas verdades, sendo direto ao assunto, mentiras. Obrigada pela sua participação, Antônio Estamos às Carlos. ordens, Foi sempre que maravilhoso o possível. programa hoje. Acho que os nossos ouvintes gostaram bastante aqui pela interação intensa que eles tiveram. Debateram até entre eles mesmos. Foi Isso uma é bom, loucura, isso é loucura, 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 como diz a figura lá na TV. Mas, Esdras Gomes, as suas ideias sobre essa questão do Muita coisa fake pra news. falar, né? Eu acho que assim, acho que a esquerda devia, assim, acho que alguns grupos, Democracia no Ar, devia parar e fazer uma avaliação mais concreta sobre essa pesquisa. Porque como ela é uma pesquisa mais ampla, eu não coloquei os dados relativos, até dados sobre a Copa do Mundo. Sim. A opinião das pessoas sobre a Copa. Assim, um dado que eu acho que a gente tem que refletir seriamente, ainda mais o movimento sindical popular, é de que esse dado, 35%, entre 29% que não acessam a internet e mais 9% que é raramente. Aí se você aumentar mais um pouquinho o grau, 35% das pessoas não usam a internet como um veículo de informação. E tem muita entidade sindical que está querendo Que acabar com seus jornais e acabou. investir Então, só quer no- dizer, isso é tão sério, é que você imaginar você sair na rua, a cada 10 pessoas que você encontra, 4 não olham sites. 4 não assistem Democracia no Ar pela internet. E isso é um dado muito sério. Aí quando você pega esse dado, aí você cruza com a questão da igreja. Como a igreja tem uma comunicação mais presencial, que é o culto, aí esse dado bate. Por exemplo, muitas pessoas têm a igreja como principal fonte de informação porque ela não se veicula na internet, ela está presencialmente E no aquele culto. jornalzinho dela, parece que é o domingo, nunca deixa de estar lá na porta Não deixa da estar igreja. lá. Aí são dados que se Aquele é casam. antigo. Assim, e que tem que ser melhor avaliados. Outra questão que para poder fechar aqui, e até casa com a reflexão, são duas coisas. Primeiro, vamos puxar para o velho Marx de novo, que a gente discute muito pouco. O Marx, no Capital, ele estuda a questão da crise e fala da questão da crise de superprodução, que é o excesso de produção de mercadorias no capitalismo. A indústria cultural, ela também tem crise de superprodução. E a gente está tendo uma crise de superprodução de programas online. O YouTube é muito claro, o número de canais no YouTube que ninguém consegue absorver, canais que já abrem com 1 milhão de participantes e fecham no dia seguinte, é muito grande. Essa questão da superprodução de comunicação, como o recorde é a audiência e às vezes mentiras estapafúrdias pulam e é o clique que interessa, então isso explode as fake news de um jeito antes visto, porque o título começa sensacionalista, veja quem morreu. Ninguém morreu na matéria, mas você clicou porque achou que alguém morreu. Por exemplo, eu recebia muito, assim, atriz morreu, aí você clicava muito, por causa, Aí morreu na novela. morreu na novela, era vírus, Tem uns aí que eles mataram já umas 10 vezes. por exemplo, quando você pega aqui, a maioria das pessoas que acessam a internet é para assistir novela, entretenimento, Big Brother, as pessoas entram na internet, não é só com a guerra nuclear, eleição, prisão do Lula, tudo, só 30% das pessoas acessam o caderno político. Dos que acessam a internet. Dos 50% que vão para a internet, só 30% vão para a política. 40% não estão nem aí. Elas estão querendo acessar Big Brother, Vida do Vingadores artista, 3. quem deixou quem, Vingadores. Não, Vingadores 3, que... Bombando, por exemplo... Não vou nem dizer quem é que tá louco pra ver o filme. Por exemplo, eu vou, assim, que é um desafio para Jogos poder também, fechar. né? Tem uma galera aí que adora jogos. Jogos. Sim, que Porque... tá altamente relacionado com precariado, que teve uma função nesse golpe muito forte. Só para fechar a conversa aqui, porque, assim, o tempo, né, que o Jonathan deve bater na gente. Não. E quem tava esperando o Antônio Carlos pra reunião também. Porque é uma discussão muito a ver com o capitalismo, entendeu? O que é o capitalismo? O capitalismo, ele cria climas muito horríveis. Ele cria clima que trabalho, é coisa chata. Então, por exemplo, trabalho é o oposto de lazer. Então, então, quando eu trabalho, é um ambiente sofrido. Aí, porque para gerar mercadoria, aguenta quantidade por causa do assédio, que é efeito colateral da produção em larga escala. Aí,
aí o trabalho é o coisa que eu odeio, e aí eu vou atrás do meu lazer, que é a internet. Aí esse lazer que é a internet, eu não posso procurar coisa de trabalho, tenho que procurar coisa de entretenimento, porque é a lógica da mercadoria do capital, para poder rentabilizar o jogo. É uma discussão que a gente tem que fazer muito profunda, assim, para poder entender. Porque a esquerda no Brasil não conseguiu um canal de YouTube, olha, com 3 milhões de pessoas. Não. O Pipocando, que é um canal sobre cinema, tem 3 milhões. Vários cantores, Wesley Safadão, não sei o quê. Ixi, aí é explode concorrência desleal. Por exemplo, aí só para fechar essa A gente conversa... não tem nenhum joguinho com Marx no perseguindo. Não, é o absurdo. fantasma. Não, a gente é muito chato. A esquerda ela é só economicista, é muito careta. Aí, por exemplo, aí só para te fazer fechar, porque a gente não entende o Brasil atual. A principal música executada na internet em 2017 é Noite de Patroa, da Simone e Simara. Vixe, eu nem conheço, né? 600 milhões de acessos. Nem queria ser apresentado. Não. 600 As milhões de coleguinhas, acessos. as coleguinhas Não sei o falam. quê, vou ter coleguinhas. uma noite de patrona. Aí Caramba. assim, é o que a gente fala de disputa hegemonal, a disputa da direção cultural da sociedade. 600 milhões, o que significa que cada brasileiro assistiu no mínimo 3 vezes. Uhum. Meu É uma pai quantidade brutal. Aí assim, a gente não entende, porque as mulheres querem sair E ser patroa. patroa à noite. Porque eu trabalho, sou costureiro doméstico no meu dia, e aí como é que eu me realizo como pessoa? Quando eu vou para a farra à noite vestido de patroa. Aí é por isso que a gente não entende, porque tem uma academia chamada Patricinha Fitness no Norte Shopping. E aí isso vai o recado para você. Para você. Né? Nós vamos discutir escola de Frankfurt, vamos discutir a reprodução da obra de arte. Aí trazer um pouquinho do que a gente discutiu aí na academia, porque você está colocando temas que necessita de forma simples, que você está colocando, que acha que isso é uma coisa abstrata, mas que é fundamental para compreender o nosso tempo. Sim. Muito bem. Gostei, porque às vezes a gente vai discutir isso, tá viajando demais e tal, quando na verdade isso foi fruto de estudo. Não pode ser o academicismo velho, Não. ridículo, que alguns Chatíssimo. setores aí viajam nele. E pra isso serve para a fechar. gente avisar também a você, dirigente partidário, que não dá, aliás, dirigente partidário e dirigente sindical, que a casa do trabalhador, que deveria ser o campo progressista, que é os partidos de esquerda, e ser aquela coisa íspida, que é seca, Sem alegria, sem festa, sem nada. sem formação né? política. Sem uma abertura calorosa. As pessoas estão entrando para um partido, já é uma coisa que você vai, será que eu vou, será que eu não vou? Quantas vezes vocês entraram na sala de homologação do sindicato e tá ligado lá no Antônio bar pesado? Carlos. Diz aí, Edson. Agora Antônio isso. Carlos, aí pra piorar toda a conversa, eu recomendo assistir o site Nexo, a Marina me apresentou, é um site muito bom. E aí que você cruza com algumas informações. Cruza com a Folha de São Paulo, McLuhan, sobre a teoria do agendamento, porque é uma das coisas assim mais cruéis. Jornal Nexo. Jornal Nexus. As faixas etárias que disponibilizam fake news. Entre 50 e 70 anos é o público de esquerda, é uma faixa etária da internet. Entre Conheço 30 vários. e 40 anos é o pessoal do Bolsonaro que Simplesmente assiste a compartilha. galera da ultradireita. E a juventude, ela se informa, isso é um estudo do Nexo na área de política. Ele não foi tão alardeado porque é uma coisa tão contra-intuitiva, assim, tão assim, mas aí a galera jovem, ela se informa pelo G1, pela WhatsApp, etc e tal. Então, o nível de informação é localizado pelas faixas. Saiu uma matéria essa semana da Folha de São Paulo sobre ensino de fake news nas escolas, em São Paulo. E a garotada dizendo que quem compartilha fake news não é o jovem, não. O jovem sabe que voto nulo não voto, não. É a galera velha, de 70 anos, de 50. Galera, Aí Tem etc uma e tal. coroada, inclusive de esquerda, no meu Facebook, compartilha umas coisas que eu falo, pelo amor de Deus, a isso não ca- a advoga a favor da coroada causa. E compartilha fake news. O jovem, ele dizendo, e essa galera de 30 pra cima. E a última coisa, que também é a mais contra-intuitiva. Aí você vai apanhar do Jonathan Neto. Vou. Mas assim, lá na minha é tão raro eu participar que aí eu venho, né? Aí, assim, eu tava lendo na casa da Angela Marinho, o McLuhan, que é o teórico da teoria do agendamento. Aí ele fala o seguinte, de que o agendamento pela mídia, ele sobe de acordo com a escolaridade. Porque o pobre lascado, ele se baseia a sua vida pelo senso comum, pelo mito, pela religião, etc e tal. Na medida que a escolaridade sobe, o controle midiático vai subindo. Aumentando.
Muita coisa a ser discutida. A Gabriela Lima tá dando obrigada, beijos. O Rodrigo Lima tá lembrando que dia 17 de maio é o Dia Mundial e Nacional contra a Homofobia. Vamos à luta. A Fátima Alves tá dizendo, Marina e Esdras, parabéns pelo programa. Abei, abraços. A Fátima Soares Leal tá dizendo, infelizmente a cultura passa longe dos brasileiros. A gente simplesmente estoporou todos os horários hoje, mas a gente ainda manda um grande beijo. O Nicolas participou aqui também pelo Face. Tem mais um? Aí disse a frase, deve ser a posição dele. Eleição sem Lula é fraude. Então ele deve... Democracia no ar. É isso. Acabamos de ouvir, de ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica comigo Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook. Cedo assim, te convido amanhã uma nova edição do Democracia no Ar, a partir das 10 horas da manhã. A todos, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia no ar. Atitude popular.